Olá, bem-vindos a novo tutorial de vídeo. Hoje vamos aprender a jogar Cities, um jogo de Steve Finn e Phil Walker Harding que nos vai levar a viajar um pouco por todo o planeta, visitando diversas cidades, incluindo a nossa Lisboa. Dentro da caixa, estes são os componentes que encontramos. Temos diversas pranchas de cartão, estas com as cidades e as fichas de característica, estas com as fichas de cidade. Depois temos muitos edifícios em 4 cores distintas, as peças de trabalhadores de cada jogador, os anéis, o tabuleiro de jogo, as cartas de pontuação e as cartas de ajuda que ainda estão neste bloco, o manual exclusivamente em português e este saco de pano que vai servir para guardarmos todos os edifícios. Já temos aqui quase preparada uma partida de Cities, mas neste momento vamos aproveitar para conhecer melhor cada um dos componentes. Ora, a nossa mesa está preparada para uma partida a 4 jogadores, é por isso que temos aqui 4 cores e vamos conhecer o que compõe cada uma destas cores. Temos 4 trabalhadores na cor de cada um dos jogadores, a ficha de pontuação e os anéis que vão servir para assinalar os feitos. O que são os feitos? É o que vamos fazer nestes cartões, que vai diferir a cada partida, porque cada vez que jogamos Cities vamos usar uma cidade distinta. Dentro da caixa vem 8. É recomendado que numas primeiras partidas se utilize Nova Iorque ou Rio de Janeiro. Como no Rio de Janeiro se fala português, vamos aproveitar para colocar o Rio de Janeiro nesta primeira partida. Vimos os componentes de cada jogador e dizem agora, mas estão ali alguns trabalhadores extras. Estão, sim senhor. Só que estes 4 trabalhadores extra de cada uma das cores são unicamente para ser utilizados em partidas a 2. Porque cada jogador vai jogar com mais trabalhadores para que ela tenha uma forma de fluir um pouco diferente. Além das peças de cada um dos jogadores, temos depois as peças comuns a todos. E dessas sobressaem estas que aqui estão, que são as fichas de cidade que pertencem a cada jogador, mas de uma forma aleatória. Qual é a diferença? É que estas fichas de cidade são as iniciais. Elas têm um verso negro, enquanto as outras têm um verso colorido, e aleatoriamente é distribuída uma a cada jogador e vai ser este o ponto de partida. Cada ponto de partida é composto por um espaço ajardinado, um espaço aquático e 2 espaços de construção com diferentes configurações de cores. Vemos aqui, portanto, o amarelo e vermelho. Aqui temos o vermelho e azul, o nosso era verde e azul e aqui temos o amarelo e verde. Portanto, vemos que há 2 vezes cada uma das cores com diferentes distribuições. Vistos os componentes para cada jogador, ainda temos que falar da carta de ajuda. Damos uma a cada jogador, mas para que esta explicação seja um pouco mais fluida, temos aqui uma em cada uma das suas faces. Portanto, isto é o que é uma carta de ajuda e elas têm 2 funções. Este lado diz-nos o que é que pontua e como é que pontua no final do jogo, são 4 coisas. E deste lado diz-nos a distribuição das fichas de característica. O que são fichas de característica? São estas peças que vemos por aqui, que pertencem a esta pilha, e elas vão-nos possibilitar coisas para colocarmos em cima das nossas fichas de cidade. Portanto, nós vamos construir uma cidade, mas depois também queremos decorá-la, pôr coisas nos nossos jardins, nos nossos lagos, fazer edifícios e, portanto, aquelas fichas são muito importantes para isso, até porque há algumas que até dão pontos diretos, que é também uma das 4 fases que podemos ver aqui mais tarde na pontuação. Olhando agora ao que está no tabuleiro, temos a ficha de estrela. A ficha de estrela é esta que aqui está e ela é para entregar ao jogador inicial. Em cada ronda ela deve voltar para ali e mais tarde, claro, há um procedimento para que o jogador fique com aquela ficha. Depois, temos 4 níveis, 4 pisos, chamemos assim, no nosso tabuleiro. Cada uma destas zonas é totalmente diferente e o jogo vai durar, numa partida não a 2 jogadores, o jogo vai durar 8 rondas. 8 rondas porque vamos fazer uma cidade, chamemos assim, de 3x3, ou seja, temos um quadrado e no final ela vai ter 3 quadrados e 3 quadrados. Vai ficar com 9 espaços. 3x3, 9 espaços. Não é necessário que este fique no meio, ele pode ir tanto para uma aresta como para outra, como for, mas vai ter sempre que ser 3x3, portanto atenção a este detalhe. Temos as 4 zonas diferentes. Na primeira zona diferente nós vamos ver as cartas de pontuação. Todas as cartas de pontuação correspondem a este verso e depois, quando preparamos o setup, a cada ronda, o jogo dura 8 rondas, vamos sempre precisar de 4. 1, 2, 3, 4. Aquela não está invertida
por acaso, por acidente, é mesmo para ficar assim. E a mesma coisa vai acontecer aqui um pouco mais abaixo. Portanto, ficamos sempre com 3 cartas reveladas e uma oculta. Numa partida há 4 jogadores, as 4 vão ser utilizadas. Numa partida há 3 jogadores, há sempre uma que será descartada, não havendo necessidade de ser das reveladas ou das ocultas. Aqui é puramente à decisão de cada um dos jogadores. Depois temos mais fichas de cidade. Nós vamos ter 8 para escolher durante o jogo, nas tais 8 rondas, mas em cada ronda só podemos escolher uma. Esta regra é mesmo muito importante. Cada jogador vai tirar uma daqui, uma daqui, uma daqui e uma daqui. Quando estamos nas fichas de cidade, repete-se o procedimento, portanto já sabemos. Quando retiramos, deixamos sempre um senhor no sítio daquilo que recolhemos. Agora temos que colocar junto à nossa cidade, tem que ser adjacente, portanto não podemos colocar nem de quina, nem em posições futuras, tem que tocar sempre com um lado totalmente em contacto com outra peça. A mesma coisa acontecia numa carta, portanto recolhíamos e teríamos deixado o nosso trabalhador. E, atenção, os jogadores escolhem alternadamente, ou seja, se agora fôssemos nós a escolher e tivéssemos retirado uma carta de pontuação, não retiraríamos imediatamente outro sítio, seria a vez dos outros jogadores, que até podem ir à mesma linha que nós ou a outra. Se quiserem, por exemplo, ser os primeiros a escolher de um certo sítio, depois de alguém ter escolhido já noutro, então devem procurar um sítio onde ainda ninguém tenha escolhido para terem a primeira escolha. Se, em algum caso, um jogador é o único que falta ir a um certo sítio, pode guardá-lo perfeitamente para o fim, porque já sabe que, quando a ronda terminar, aquele elemento faz parte do seu jogo. Descemos mais um piso e vamos até aqui às fichas de característica. Muito naturalmente, as que têm um fundo verde são para colocarmos em cima dos jardins, as que têm um fundo azul são para colocarmos nos espaços aquáticos e as outras são para colocarmos nos espaços de construção. Neste caso, esta é uma estátua, ela vale 2 pontos garantidos no final do jogo, só há um tipo de estátua, só há uma forma de termos pontos garantidos, é aquela. Há ainda um outro tipo de decoração, que é este que aqui está, que serve para colocarmos em cima de uma cor e tornar esse mesmo sítio num sítio polivalente, onde qualquer cor de edifício lá pode entrar. Os edifícios, uma vez começados a construir, é preciso que toda a pilha de edifício seja da mesma cor. Eles podem ir até 4 pisos de construção. Ter mais não nos dá qualquer regalia, porque todas as bonificações das cartas de pontuação estão a contemplar, no máximo, uma altura de nível 4, assim como alguns dos desafios centrais que aqui estão, que é o que vamos ver de seguida. E, portanto, depois de termos visto as fichas de característica, vamos poder ver agora, sim, os edifícios. Os edifícios é um sítio que tem aqui um twist um bocadinho diferente, porque aqui, por exemplo, recebemos sempre uma carta, aqui uma construção, aqui já não tanto, porque há 2 sítios que nos proporcionam 2 tipos de fichas de característica, sendo que este tem uma revelada e a outra é puramente ao acaso, portanto, à sorte, o jogador que só no momento em que escolhe aquela área é que a pode ver. No espaço mais abaixo, temos um sítio que dá 4 edifícios, 2 que dão 3 e aquele sítio dá 2. Ele não dá só a estrela, ele dá 2. Mas aqueles 2 são retirados nesse mesmo momento do nosso saco, onde estão todos os edifícios ocultos. Portanto, aqui estão o resto dos edifícios. O jogador que escolhe aquela posição, seja voluntária, seja porque é que sobra, vem ao saco, tira 2 e guarda a estrela. Ele será o primeiro jogador na próxima ronda. Aqui há uma nuance, que é, se estivermos a jogar a 3 jogadores e se ninguém escolher aquela posição, o próximo primeiro jogador será o jogador que escolheu a posição mais perto da estrela, mesmo que não tenha escolhido a estrela propriamente dita. Visto isto, temos quase tudo o que precisamos para jogar aprendido. Temos apenas que ver aqui a nossa cidade e as características. Aqui vai diferir de jogo para jogo. Portanto, se trocarmos de cidade, muda completamente as características. Sendo que a estrutura de cada uma delas é muito semelhante. Ou seja, são 3 desafios distintos. Em cada desafio há uma bonificação de 5 pontos para o primeiro, 6 e 7. E depois as outras pontuações são sempre com menos 2. Ou seja, 5-3-1, 6-4-2, 7-5-3. Numa partida A4, o quarto elemento, mesmo que a faça, não vai beneficiar de qualquer ponto. Ora, estamos aqui a ver o Rio de Janeiro e cada cidade é diferente. Está assegurado que neste tutorial vamos ver as características de Lisboa. Por agora vamos ver o Rio de Janeiro e aqui é onde vamos aplicar os nossos anéis. Os nossos anéis de feito são para colocar na posição assim que nós fizermos. Ou seja, não é no final da ronda, é assim que alguém fez e as posições não podem ser partilhadas. Portanto, se fôssemos os primeiros fazíamos 5, se já cá tivesse outro, independentemente de ter sido exatamente na jogada anterior, nós já só vamos conseguir ocupar a posição 3. Estes pontos são depois marcados no final do jogo com o nosso marcador de pontuação, que deve ficar nesta zona
aqui perto do trilho, que vai de 1 até 50 pontos. Vamos agora ver os desafios que nos reserva a cidade do Rio de Janeiro. Isto é muito importante porque é aquela corrida que vai haver entre os diferentes elementos do jogo. E no Rio de Janeiro, o primeiro desafio é a Baía de Guanabara. Não sei se disse muito bem, mas Baía de Guanabara é o que está escrito aqui na nossa cidade. E o objetivo é termos uma área de água com pelo menos 7 espaços. Sabemos que cada jogador começa com um, o primeiro a conseguir ter 7 que se toquem uns nos outros, não importa se estão em linha reta ou não, são 7 que se toquem, vai poder reclamar aqueles 5 pontos que estão aqui no nosso cartão. Vamos ver a segunda área. A segunda área chama-se centro. E no centro é preciso ter edifícios de diferentes tamanhos. Um de 4, um de 3, um de 2 e um de 1. Mas há ainda uma outra característica. Eles têm que ter cores diferentes. Não é no mesmo edifício, é o de 4 ser de uma cor, o de 3 ser de outra, o de 2 e o de 1. Lá está, o primeiro jogador 6 pontos, depois 4, depois 2, depois possivelmente nada. Estamos a jogar a 4 jogadores. Vamos ainda ver o terceiro desafio, é o que dá mais pontos, que tem a ver com a vida à beira-mar. Nós, na vida à beira-mar, queremos edifícios amarelos. E temos que ter 4 edifícios, não importa a sua dimensão, de cor amarela, que numa das suas 4 faces de contacto, portanto, se este fosse amarelo, este já nos dava água, tenha água por perto. Portanto, vida à beira-mar. Olhando ali para o tabuleiro, isto dá-nos alguma ideia. Se nós fôssemos o primeiro jogador, o que é que aqui poderia ser muito interessante? Eu diria que uma destas duas fichas de cidade. Esta porque tem um espaço amarelo e já à beira-mar. Esta porque tem 3 espaços de água. E isto vai ser muito importante porque não só vamos poder mais facilmente colocar construções amarelas nos espaços que fiquem ali à volta, como também nos dá já mais de 50% do que necessitamos para esta missão. Já temos um, se pusermos outro a tocar, fazendo isto, já conseguimos agora ter 4 espaços. Isto também poderia ser feito desta forma, também poderia ser feito desta forma. Há muita forma diferente de colocarmos as nossas águas, inclusivamente esta. Vamos deixar assim fica um pouco mais artístico. Temos 4 espaços de água, colocamos o trabalhador, é agora a vez do jogador seguinte. Mas além disto, o que é que isto nos proporcionou? Proporcionou que, além dos edifícios verdes e azuis, podemos agora também já receber vermelhos. Isto porque, quando escolhemos edifícios e não temos onde os colocar, eles são descartados. Nada neste jogo pode ser guardado para mais tarde. A mesma coisa vai acontecer às fichas de característica. Vamos imaginar que da ronda anterior já tínhamos colocado aquela árvore aqui. Se agora apanhássemos uma ficha de característica para colocar num parque, não temos parque onde colocar, automaticamente essa ficha de característica é descartada. Ora, nós jogamos, o jogador a seguir faz as suas escolhas, o outro e volta a nós. Ao voltar a nós, há uma coisa que não vamos poder fazer, é voltar a esta linha, mas isso já tínhamos falado. Vamos agora escolher uma outra situação. Ora, neste caso, muito interessante seria colocarmos 4 edifícios. Mas temos um problema. 2 são amarelos e não temos onde colocar. Ali também tem 2 amarelos e não temos onde colocar. Então, se queremos maximizar a capacidade de colocar edifícios na nossa cidade, se calhar este é o sítio que queremos para não irmos ali à lotaria e correr o risco de até calhar 1 ou 2 amarelos. Neste caso, temos 2 verdes, podemos colocar aqui nesta área, e um vermelho que colocamos aqui. O jogo prossegue, vão correr todos os jogadores. Claro que algumas escolhas já teriam sido filtradas. Volta a ser a nossa vez. E ao voltar a ser a nossa vez, nós vamos ter que tirar de certeza uma carta de pontuação e uma ficha de característica. Vamos às fichas de característica porque ainda temos 2 onde há uma e depois temos 2 onde há mais. Neste momento parece que escolhermos um barco ou um farol é exatamente a mesma coisa e, portanto, esta é mais atraente porque tem uma estátua que sempre são 2 pontos garantidos. É verdade, mas no jogo nem todos os objetos têm a mesma probabilidade. Eles, aliás, têm todos probabilidades diferentes. E é isso que esta carta de ajuda nos explica. Ela diz-nos que, por exemplo, a árvore é muito comum porque há 6. Aquele barco que está ali é também comum. Não muito comum, mas comum. Há 5. Mas o farol é a coisa mais rara que podemos colocar no mar. Então, se calhar, é esse que eu quero. Isto porquê? Porque ainda vamos ter que ver o que é que pontua pontos no final do jogo. Portanto, este vem para aqui e agora vamos falar então das cartas de pontuação. Olhando às cartas de pontuação, esta dá 4 pontos por cada edifício de altura 3, mas ele tem que ser da cor azul. Ora, eu nem tenho cor azul, não é assim tão interessante. Esta dá 2 pontos por cada edifício da mesma altura, mas vale para todas as cores. Dá muito menos, mas também é muito mais versátil. Não temos edifícios, mas provavelmente eles até vão vir a atingir a altura 3. É uma a considerar. Áreas distintas de parque
Se calhar, para outro tipo de desafios seria muito interessante. Aqui que tem tanto de relacionado com a água, se calhar estou mais interessado em desenvolver água do que propriamente parques em zonas distintas. E ainda temos a carta oculta. Para ser divertido, vamos à carta oculta que, palavra de honra, não sabemos o que é que lá está. Portanto, vamos colocar aqui, revelamos a carta, colocamos à nossa frente. Para edifícios amarelos de dimensão 4, dá 6 pontos cada um. Uau! São muitos pontos. É logo o amarelo que ainda não temos nem edifícios, nem sequer onde construir. Portanto, não foi assim tão bom. A jogada segura tinha sido irmos buscar esta, que é um pouco mais versátil, ou aquela de azuis, que sempre necessita de edifícios mais baixos e pelo menos já tínhamos onde construir. Tínhamos feito as nossas escolhas, consequentemente todos os jogadores nesta altura também já teriam. O primeiro jogador ia de certeza mover-se, porque a jogarmos a 4 alguém recolheu a estrela. Todos os materiais a jogar a 3 que tivessem ficado eram retirados do jogo. A estrela volta para o espaço, todos os sítios são repletos por novos materiais e o jogo vai decorrendo até termos a 8ª ronda concluída e todos os elementos do jogo utilizados. Simulámos como que meio artesanalmente o evoluir da nossa partida e já temos uma cidade de 3x3, portanto foram feitas 8 rondas, com os edifícios em cima, com as fichas de característica e temos 8 cartas de pontuação. Também já simulámos a evolução dos feitos, vamos ver cada um deles, vamos ver o que aqui temos, vamos ver quantos pontos fazemos. Nossa cidade, lá está, 3x3, ela cresceu, tem uma grande área de mar, tem 2 parques, muitos edifícios. Vamos ver que pontos é que isto nos dá. Ora, na Baía de Guanabara, nós temos a necessidade de ter os 7 espaços de água. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até temos muito mais. Fomos os primeiros a fazer, reclamámos os nossos 5 pontos. No segundo desafio, que é o desafio do centro, não conseguimos ser o primeiro. O jogador vermelho chegou lá mais depressa do que nós, ficou com os 6 pontos. Tudo o que nós podíamos era conseguir 4. Claro que isto importa durante o jogo, não no final. As características podem-se alterar, mas para terem uma noção de como é que aquele desafio é obtido, nós vamos conseguir mostrar através da nossa cidade. Temos um edifício de tamanho 4, temos edifícios de tamanho 3, tamanho 2 e tamanho 1. Parte está feita da missão, mas era preciso também que cada um dos edifícios tivesse uma cor diferente. Vamos ver. 4 amarelo, 3 azul, 2 vermelho, precisávamos de um verde. Já não temos, até podíamos ter tido. Mas vamos ver que isto afinal era possível. 4 amarelos, 3 vermelhos, 2 verde, e 1 azul. 4 tamanhos diferentes, 4 cores diferentes. Já está, os pontos garantidos. Vamos ver o terceiro. Vida à beira-mar. Precisávamos dos 4 edifícios amarelos a tocar em água. 1, 2, 3, 4. Água, 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 água. Já está. Fomos os segundos, conseguimos obter ainda 5 pontos. Portanto, daqui está uma parte da nossa pontuação, que é a primeira linha da pontuação final. São o tabuleiro de feitos de cidade. Pegamos no nosso marcador, somamos os pontos e assinalamos. 5 e 4, 9, mais 5, podemos ver que é o que está aqui por baixo, são 14. Começamos a contagem com 14 pontos. Agora, a juntar a isto é tudo o que aqui temos e as cartas de pontuação. Segunda linha, espaços de água e de parque. Em cada um destes espaços, como vemos por esta tabela, há 4 tipos diferentes de decorações que lá podemos pôr. No nosso caso, no jardim conseguimos ter as 4 diferentes, elas estão aqui, mesmo que não se veja muito bem, cá estão elas, são 4. Elas têm que estar no mesmo jardim. Se estivessem na cidade, mas noutro sítio, é uma coleção independente. Portanto, neste caso, temos as 4 diferentes e a pontuação diz-nos a nossa carta, consoante tenhamos 1, 2, 3 ou 4, são 1, 3, 6 ou 10 pontos. No caso, são 4 diferentes, 10 pontos. Portanto, o nosso 14 já é agora um 24. Mas havia mais uma ficha de jardim, que está aqui, portanto, uma árvorezinha extra, e ela também nos vai dar pontos. Como está sozinha, é 1 ponto e, portanto, 25. Vamos até ao mar. E no mar nós temos o farol, temos os cetáceos e temos também aqui um barco. Temos só 3 elementos. São diferentes, não podiam ser repetidos, ou se fossem para a água vir a juntar mais tarde, não contariam pontos como sendo outra coleção se estiverem no mesmo lago. No nosso caso, temos 3 diferentes e estão no mesmo lago, 3 corresponde a 6. Portanto, 25, 31 pontos. Ora, está feita a segunda linha, vamos à terceira. A terceira diz fichas de monumento. Nós temos 2 monumentos, cada monumento dá 2 pontos, não temos mais estátuas, portanto só temos estas duas. 2 vezes 2, 4, portanto mais 4 pontos. 35 é a nova pontuação. Quarta linha, as cartas. E as cartas são estas que estão aqui.
Atenção, o jogo foi simulado, estão ali muitos pontos. Há partidas onde se faz partidas onde se faz menos, mas a pontuação dos jogadores tende a não ser assim tão dispar, pelo menos entre jogadores com o mesmo nível de experiência. Ora, um ponto por cada edifício amarelo, de nível 1. Temos 1, 2, 3. Este tem mais do que nível 1, não nos dá pontos. 3 pontos. 2 pontos por cada verde de segundo piso. 1, 2, 3. Todos são de segundo piso, portanto 2, 4, 6. 38 pontos, são agora 44. 1 ponto por cada edifício tamanho 2. Aqui os verdes voltam a contar, mas pode haver mais alguma cor. Ora, 1, 2, 3, 4. São 4 pontos. Havia também um outro, neste caso, este vermelho que aqui está. 6 pontos por cada amarelo de piso 4. Conseguimos chegar a 1. Aquela foi a primeira carta que nós obtivemos. E agora dizem, então, porque é que não empilharam as outras amarelas? Porque nós precisávamos ter 4 distintos para estes 5 pontos. E na altura até era uma corrida, ainda aos 7 pontos chegaram a estar disponíveis. Portanto, mais 6, 48, 54. Para assinalarmos, temos uma volta ao tabuleiro. Costumamos colocar, como só fazemos isto no final do jogo, um dos nossos trabalhadores por perto. Portanto, uma volta. Continuamos e vemos que ganhamos 1 ponto por cada área aquática separada. Nós, na verdade, só temos uma no nosso jogo. Portanto, é 1 ponto. Seja lá como for, é 1 ponto, são sempre pontinhos. A seguir, temos 1 ponto por cada 2 espaços de água que se conectem. E até temos 2 cartas dessas. Portanto, é possível os jogadores obterem várias cartas da mesma, se bem que da maior parte das cartas só há uma de cada. Ora, 1 ponto por cada 2 espaços. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até já tínhamos visto antes. E, portanto, 12 a dividir por 2 são 6. 6 vezes 2. Porquê 2? Porque temos 2 cartas. Portanto, 12 pontos. Tínhamos 55. Oi, lá vai o disco. Neste caso já temos 67 pontos. E ainda nos falta ver esta carta que aqui está. Esta carta que aqui está dá 2 pontos por cada coleção de edifícios, não importa o tamanho, de cores distintas. Ora, vamos ver. Vermelhos temos 3. Azuis temos 4. Verdes temos 3. Amarelas temos 4. Então conseguimos ter 3 coleções completas, porque temos 3 vermelhos, 3 verdes e 3 amarelos. O que sobra não tem a coleção completa, não vai importar para nada. Portanto, 2 vezes 3 são mais 6 pontos. E com mais 6 pontos, os nossos 67 são agora 73. Esta é a nossa pontuação final. Consoante a pontuação dos outros jogadores, poderá ou não dar para ganharmos a nossa partida. Vamos agora ver o tabuleiro de Veneza. Ora, Veneza? Não, vamos até Lisboa. Lisboa é que importa. E temos aqui um cartão cheio de elementos culturais. Temos a Torre de Belém, o Castelo de São Jorge, o Elevador de Santa Justa, o Terreiro do Paço com a estátua de Dom José, até o elétrico e muitos outros elementos da capital portuguesa. Vamos então ver como é que pontua se for jogada uma partida com Lisboa. E o primeiro sítio que temos é o Centro Cultural. No Centro Cultural queremos edifícios verdes. Não importa o tamanho, mas o primeiro jogador a ter 4 construções verdes vai poder reclamar aqueles 5 pontos para si. Depois 3, depois 1 para os jogadores que vierem seguidamente. Na segunda zona temos os lindos parques de Lisboa. E tudo o que é pretendido é que o jogador tenha pelo menos 3 áreas de parque distintas e que em cada uma delas, não importa o tamanho, tenha pelo menos uma ficha de característica de parque. Portanto, vamos precisar de 3 zonas separadas e de 3 fichas de característica, uma em cada parque. Vamos agora ver o desafio mais exigente. O desafio mais exigente são os bairros. E nos bairros nós vamos poder obter aqueles pontos se formos os primeiros a ter 3 áreas com construções, podem estar já edifícios ou não, todas da mesma cor, a tocarem-se umas nas outras em qualquer forma. Ou seja, ela tem que ter 3 amarelos, 3 azuis, 3 vermelhos ou verdes e faltar uma destas cores. Não é necessário ter edifícios, é necessário sim que elas se toquem e que tenhamos 3 bairros distintos com cores distintas de 3 espaços cada um. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Cities, pelo menos com as cidades de Lisboa e Rio de Janeiro, cidades que dizem tanto a todos nós. Cities é um jogo muito fácil de começar a jogar e depois tem aqui espaço para decisões verdadeiramente estratégicas. No nosso caso, termos ido buscar aquela carta de pontuação à sorte não foi muito bom. Ela proporcionou-nos 6 pontos. Basta ver que com as cartas iniciais que aqui estavam, se temos apanhado esta azul de 4 pontos por cada azul de nível 3, tínhamos 1, 2, 3, 4, eram 12, era o dobro. Tudo isto pode fazer a diferença na pontuação, mas o mais importante é desfrutarmos de uma boa partida em conjunto. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo, subscreve a Devir TV para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto os desenvolvemos, boas jogatanas!